Já pensou na frente dos seus amigos ou dos seus parentes conseguir fazer comentários em japonês sobre uma partida de futebol? Pois é isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Konnichiwa? Aqui é o Murilo e hoje nós vamos aprender frases e vocabulários referentes a futebol em japonês. Vai ser muito legal, fica aqui comigo, deixa um like nesse vídeo, inscreva-se no canal e bora lá! Vamos começar, gente, simplesmente anunciando que determinada competição de futebol começou. No caso, olha o exemplo, a Copa do Mundo começou. World Cup ga hajimatta. World Cup ga hajimatta. World Cup significa Copa do Mundo. Hajimatta é o verbo começar, hajimaru, no pretérito. Aqui, gente, em linguagem esportiva, nós vamos usar muito o japonês informal, tá? Você poderia até falar hajimarimasu, hajimarimashita, que é a forma mas, a forma formal, mas vai ser mais comum você ver em reportagens e em narração de jogo usando o informal, hajimatta, tá legal? Então aqui essa estrutura é muito bacana, porque nós podemos tirar o aro do capu e colocar qualquer competição de futebol que a gente queira aqui. A estruturinha fica a mesma, tá? Coloca a competição que você deseja, ga hajimata, beleza? Agora, e se a gente quiser só anunciar que um jogo começou ou terminou? Se a gente vai falar que um jogo começou, diremos shiai ga hajimata. Shiai, que é jogo, ga hajimata. Shiai ga hajimata. É o mesmo verbo aqui, gente, hajimaru, que é o verbo começar. Se formos falar que o jogo terminou, shiai ga owatta. Shiai ga owatta. O jogo terminou. Owaru é o verbo terminar. Tá legal? Vamos entrar um pouco mais agora nos termos técnicos do futebol, né? Por exemplo, como que a gente fala fez um gol? A gente vai falar, tem várias opções. Nós vamos escolher uma dessas aqui, ó. Nós podemos simplesmente falar shuto o kimeta. Shuto o kimeta. Shuto o kimeta. Marcou com um chute. Aqui, galera, o verbo kimeru. Nós usaremos o verbo kimeru para mostrar que foi decidido, aquele lance, aquele momento foi decidido de tal forma. A tradução para o português vai ficar marcou, fazer, né? E olha só que interessante, galera. Quando nós colocamos chuto ou kimeta, está implícito que foi feito um gol com chute. Mas chuto não é o verbo chutar, galera. Chuto significa disparar, finalizar. É por isso que nós vamos usar essa palavrinha chuto mesmo em outro tipo de finalização que não seja com o pé. Por exemplo, esse segundo exemplo. Headingu shuto o kimeta. Headingu shuto o kimeta. Marcou de cabeça. Ué, galera, cabeça, headingu. Tá legal, vem da palavra do inglês isso daqui. Mas tem o shuto de novo? Por isso que eu digo que shuto não significa chutar, e sim o ato de disparar para o gol, né, de tentar finalizar. Mesmo quando nós formos falar que algo foi finalizado para o gol, mesmo não sendo com os pés, nesse caso de cabeça, vai ter a palavra shuto ali no meio. Headingu shuto o kimeta. Headingu shuto o kimeta. Marcou de cabeça. Agora, se você quiser só falar um gol foi feito, fizeram um gol, goru o kimeta. Goru o kimeta. Tá legal? Goru, também em katakana, significa gol. Beleza, gente? Então, se nós formos deixar algo implícito que foi feito um gol sem dar mais detalhes, que é óbvio que foi feito então com chute, a gente vai falar simplesmente shuto o kimeta. Shuto o kimeta. Se quisermos falar que o gol foi feito de cabeça, vamos falar headingu shuto o kimeta. Headingu shuto o kimeta. E se quisermos apenas falar que um gol foi feito, goru o kimeta. Goru o kimeta. Beleza, galera? Deu para entender isso? E agora passar a bola, dar um toque, né? Tocar a bola para o colega. Nós vamos falar da seguinte forma. Passo o dasu. Passo o dasu. Dar um passe significa tocar a bola para um colega de time, tá? Passo o dasu. Dá uma olhada nessa frase aqui, olha só. Nakamura senshu ga suru pasu o dashita. Nakamura senshu ga suru pasu o dashita. Nakamura fez um passe em profundidade. Olha só que legal isso daqui, gente. Nakamura é o nome de um jogador. No japonês, eles costumam muitas vezes colocar essa palavrinha aqui, senshu, logo após o nome do jogador, que significa senshu, significa jogador, como eu coloquei aqui
aqui embaixo na nossa legendinha. Senshu significa jogador. Para traduzir isso aqui para o português, gente, nós não vamos colocar a palavra jogador, que a gente não fala assim em português. Para nós é só Nakamura. Mas em japonês eles vão falar muitas vezes Nakamura Senshu, o jogador Nakamura. Tá legal? Nakamura Senshu ga suru pasu o dashita. Suru pasu significa passe em profundidade. Suru pasu. Tá legal? Da mesma forma que a gente falava passo o dasu, que é dar um passe, aqui nós vamos simplesmente mudar o tipo de passe que está sendo dado, agora é um passe em profundidade, e a gente mantém o verbo dasu. Neste caso, ele está no pretérito dashita. Mas o sentido é o mesmo, tá? Sempre que a gente vai falar que uma bola foi passada para o colega, a gente vai usar o verbo dasu. Beleza, galera? Nós já vamos para a próxima frase, mas eu quero te fazer aqui uma pergunta. É muito legal, claro, aprender essas estruturinhas prontas que eu faço aqui para vocês, mas e se vocês quiserem se expressar de uma forma que não está nessa estruturinha? E se vocês precisarem montar a sua própria frase? É nessa hora que o aluno fica completamente atrapalhado, ter que formar a sua própria frase. Decorar frases ajuda, mas realmente entender a estrutura da língua é o que te dá liberdade para usar o idioma como você bem entender. Eu, como professor de língua japonesa formado em letras português e japonês, afirmo aqui para você: ninguém desenvolve um japonês consistente sem dominar os fundamentos do idioma. E é pensando nisso que eu desenvolvi o Essencial Japão, Aprenda Japonês do Zero em até 100 dias. Gente, isso daqui é um conjunto de mais de 90 aulas minhas, onde nós vamos estudar juntos todos os itens que vocês estão vendo aqui na tela, partindo do zero. Nós vamos estudar todos esses itens que são fundamentos da língua japonesa de forma muito detalhada, muito objetiva, e se você realizar uma única aula por dia, em até 100 dias você adquire todo esse conhecimento. O melhor de tudo é que é por um preço extremamente acessível. Eu fiz isso daqui para que qualquer pessoa, independente da sua condição financeira, possa estudar esse idioma que eu amo tanto, que é a língua japonesa. Então, não deixe para depois o que você pode fazer agora. Clique no link que está aqui na descrição, as aulas já estão disponíveis. É só clicar no link que está aqui na descrição e começar a estudar de verdade. Beleza, gente? Vamos pegar mais umas frasezinhas interessantes sobre o tema de futebol? Olha só, e se nós quisermos falar o goleiro defendeu, o goleiro fez uma defesa? A gente vai falar Kipa ga seibu shita. Kipa ga seibu shita. Kipa significa goleiro. Também aqui uma palavrinha em katakana. Seibu shita significa salvar, defender. Kipa ga seibu shita. O goleiro defendeu, o goleiro fez a defesa. E agora escanteio, gente, olha só. Escanteio se diz kona kicku. Kona kicku. Tá legal? Escanteio para o Japão. Escanteio para algum time específico. Nihon no kona kicku da. Nihon no kona kicku da. Nihon no kona kicku da. E agora nós vamos falar que determinado jogador chutou o escanteio, fez essa cobrança do escanteio. Aí podemos falar assim, olha só. Ueda Senshu wa kona kicku o ketta. Ueda Senshu wa kona kicku o ketta. Ueda bateu o escanteio. Ueda é o nome do jogador. Como expliquei para vocês, os japoneses usam Senshu muitas vezes depois do nome do jogador. Kona kicku, escanteio. O, partícula o. Ketta. Ketta, galera, é o verbo keru, que significa chutar. Esse daqui sim é o verbo chutar de fato, tá? Keru. E é o verbo que nós vamos usar para indicar que alguém bateu o escanteio, tá? Fulano de tal wa kona kicku o ketta. E esse é o mesmo verbo que nós vamos usar para falar que uma cobrança de pênalti foi realizada, né? Chutou o pênalti. A gente vai falar assim, ó. Ueda Senshu wa penalty kicku o ketta. Ueda Senshu wa penalty kicku o ketta. Ueda bateu o pênalti. Então aqui, pênalti, galera, a gente vai falar penalty kicku. Penalty kicku. Tá legal? Ketta significa chutar, né? Chutou o pênalti, bateu o pênalti. Agora, se nós queremos falar que o pênalti foi batido e foi gol, ele converteu o pênalti, aí a gente vai falar com o verbo decidir. Lembra que nós já aprendemos?
Penalty kick o kimeta. Penalty kick o kimeta. Converteu o pênalti, fez o gol com o pênalti. Tá legal? Então tem a diferença de quero, que é o verbo chutar, e kimeru, que é o verbo decidir, que é usado para falar que um gol foi feito, né? O gol foi convertido. Beleza, gente? E se nós quiséssemos falar que o jogador errou o pênalti? Aí a gente vai falar penalty kick o hazushita. Penalty kick o hazushita. Perdeu o pênalti. Hazusu aqui é o verbo errar, tá? No pretérito hazushita. Errou o pênalti, perdeu o pênalti. Vamos ver aqui agora um pouquinho como que nós falamos o placar, gente. Olha só, o Japão empatou com o Brasil por 2-2. Nihon wa Burajiru to 2-2 de hikiwaketa. Nihon wa Burajiru to 2-2 de hikiwaketa. Aqui, galera, olha que interessante. Para falar o resultado do placar, nós vamos falar o número. E entre os dois números, seja 2-2, 3-1, 5-0, a gente vai usar o tai. Tá legal? O tai vai estar aqui para mostrar essa questão do placar. E o verbo hikiwakeru significa empatar. Aqui está no pretérito hikiwaketa. Empatou. Tá legal? E aqui, galera, nós podemos sempre mudar os países que a gente quiser falar, tá? A gente mantém a estruturinha toda normal. A partícula continua exatamente a mesma e aqui a gente só muda qual é o país que nós queremos falar. Você pode falar Estados Unidos, Inglaterra, Coreia do Sul, qualquer outro, tá? Mantendo essa mesma estruturinha. Então, o Japão empatou com o Brasil por 2-2. Nihon wa Burajiru to 2-2 de hikiwaketa. E se a gente quisesse falar, galera, que o Japão venceu? Olha só. Nihon wa Croácia ni 3-1 で勝った. 日本はクロアチアに3-1で勝った. O Japão venceu a Croácia por 3-1. Aqui reparem que mudou um pouquinho as partículas, tá? O Japão continua com a partícula wa, mas o adversário do Japão não vai estar mais com a partícula to. Agora, se nós estamos indicando uma vitória, o adversário derrotado vai estar com a partícula ni, tá? Então, Croácia ni 3-1 de kata. Verbo katsu, que significa vencer, né? Está no pretérito kata, venceu. E se nós fôssemos falar, galera, que o Japão perdeu, na verdade? Olha só. Nihon wa Furansu ni 2-1 de yabureta. Nihon wa Furansu ni 2-1 de yabureta. O Japão foi derrotado pela França por 2-1. Aqui, galera, as partículas continuaram a mesma, né? O Nihon está acompanhado com A e o adversário dele está acompanhado com o Ni. Mas é porque aqui, gente, o último verbo da frase mudou completamente. Olha só, yabureru significa ser derrotado. Então, por isso que o time derrotado ele vai continuar com a partícula wa. E quem o derrotou é indicado pela partícula ni. Nihon wa Furansu ni 2-1 de yabureta. Normalmente nós não vamos usar o verbo makeru, que talvez é o que vocês conheçam, né? O verbo perder. Nesses termos esportivos, quando nós queremos destacar o time que perdeu, nós vamos usar o verbo yabureru, que é ser derrotado. Beleza? Então não usaremos makeru, usaremos yabureru. Makeru é o verbo perder, este daqui. Yabureru, ser derrotado. Beleza, galera, eu espero que essa introdução tenha ficado legal para vocês, que vocês tenham gostado de aprender isso aqui comigo. Deixa aqui nos comentários se você achou legal ou se tem mais algum termo que eu não ensinei aqui e você gostaria de aprender. É só colocar nos comentários, tá? Não esqueça que as aulas do Essencial Japão já estão disponíveis, é só clicar no link e começar a estudar japonês de verdade. E eu também vou deixar aqui na tela 2 vídeos bem legais do Conversando com os Kanjis. Faz uma maratona de vídeos aqui no canal. Tem muito conteúdo legal, tenho certeza que vai ser muito útil para você. Não esquece de deixar o like e inscreva-se aqui no canal, porque tem muito vídeo legal vindo aí pela frente. Valeu, gente, muito obrigado por assistir até aqui, a gente se vê no próximo.